Take 1, action! Amigos do Faro Frame, não se assustem, hoje vamos falar do O Predador, o filme de 1987 que deu origem a toda a saga infindável de Predador. Exato. A franquia começa aqui. Começa aqui, vamos lá. Predator. The Predator. Metendo o nariz no filme alheio. Curiosidade número 1. Os atores tiveram várias dificuldades no filme. Sanguessugas, cobras, umidade sufocante, calor e terreno acidentado. Todas as cenas noturnas foram filmadas durante temperaturas congelantes. Número 2. Durante as cenas com lama de argila, Arnold Schwarzenegger sofreu com a temperatura do seu corpo, a qual diminuiu alguns graus. A equipe tentou aquecê-lo com lâmpadas, mas só fez a argila secar. Por fim, ele tentou beber Jägermeister para se aquecer, uma mistura de aguardente, mas isso só o deixou bêbado. Número 3. O efeito de invisibilidade do Predador foi conseguido com um traje vermelho brilhante. A cor vermelha foi escolhida para se diferenciar do verde da selva e do azul do céu. O efeito é concluído com técnicas de chroma key. Número 4. A maior parte do elenco e da equipe sofreram de diarreia de viajante, já que o hotel mexicano em que estavam hospedados estava com problemas de purificação de água. Os únicos que não ficaram doentes foram Arnold Schwarzenegger e John McTiernan. During takeoff, you must remain seated. Número 5. Arnold Schwarzenegger perdeu mais de 25 quilos antes do início das filmagens, para melhor se encaixar no papel de um agente especial que seria magro, além de musculoso. Número 6. As mandíbulas do Predador foi uma ideia de James Cameron. Número 7. A frase de Dutch, vá para o helicóptero, em inglês Get to the Chopper, é o bordão favorito de Arnold Schwarzenegger de todos os seus filmes. Número 8. O sucesso do Predador abriu portas para uma franquia de filmes, livros, histórias em quadrinhos, videogames e brinquedos. Ele gerou 4 sequências: Predador 2, de 90, Predadores, de 2010, O Predador, de 2018 e O Predador: A Caçada, de 2022, bem como 2 filmes em crossover com o Alien, na franquia Alien vs Predador, em 2004 e 2007. Pedro, nos diga aí a ficha técnica, por favor. Estrelando Arnold Schwarzenegger como Dutch, Carl Weathers como Colonel George, que faz famoso na série do Rock, ele é o Apollo. Sim. Kevin Peter Hall, que faz o Predador, ele tá dentro da fantasia, o diretor John McTiernan. Quanto custou para fazer esse filme, Gustavo? De 15 a 18 milhões e rendeu próximo de 100 milhões de dólares. Foi um sucesso de bilheteria, né? Teve prêmios? Ele foi indicado no Oscar para a categoria de efeitos visuais, porque de fato tem algumas evoluções, é bem feito, né? De 87 esse filme tem efeitos visuais ali, principalmente a armadura do Predador, a parte que ele fica invisível, tem um efeito bacana, e a própria fantasia dele, né? Que é bacana, depois a gente vai contar algumas coisas aí. E lá no prêmio Saturno, ele ganhou de melhor música, teve 4 indicações. E música? Música. Ali, prêmio Saturno. Saturno. Eu acho fabuloso cada vez que eu te falo prêmios, aí você vem com os prêmios assim, prêmio Saturno, Grand Prix da Eslováquia. Tem que achar alguma coisa, ele ganhou, né? Bom, Gustavo, esse filme ele começa aqui, até dar uma coladinha aqui, que é o nome do roteirista, são 2 irmãos, os irmãos Thomas, e eles escreveram o script. Eles não tinham nenhum filme feito antes, eram marinheiros de primeira viagem, não tinham nem agente. Vou contar uma coisa que pode colaborar aí. Tinha uma piada na época com a franquia Rock. Como o Rock era praticamente invencível, os caras falavam assim, pô, só se for um alien pra matá-lo, né? E aí uma das coisas que começou a trazer essa história de ter o Predador lá era um alien, né? É que eu vi eles falando assim, pô, seria legal se tivesse assim, tipo, no meio da selva, aí as pessoas sendo caçadas por esse humano, mega predador perfeito, né? Que é o que acontece no filme. Sim. Então, começou com isso, eles não tinham nem agente nem nada, mas é aquela coisa, aquilo que a gente falou no filme do Tarantino, né? Do Cães de Aluguel. O roteiro vai passando de mão em mão, chega alguém que vê futuro naquilo, resolve investir. Né? Networking. Você sabe que esse filme é tão importante, Gustavo? Tem 2 governadores nesse filme. Verdade, né? Você sabe quem é o segundo? Não? Qual que é?
O primeiro é o Arnold Schwarzenegger. Foi governador lá da Califórnia, né? E o outro é o governador da nossa Minnesota, que é o Jesse Ventura. Ele vira governador, acho que 2010, 2016, sei lá. Ele vira governador, ele é um outro cara, então... O Jesse Ventura era um lutador fazia luta livre, né? Mas ele teve todo o treinamento militar e coisa e tal. Pra fazer esse filme, o filme foi feito no México, no meio de uma floresta. No meio da selva mesmo. Meio da selva. É uma coisa que é incomum de ser feito hoje nos estúdios, é muito mais fácil se faz tudo em estúdio, né? Aí os caras levaram todo mundo lá. Dificílima a gravação. Dentro da selva, um negócio quente, né? Você sabe que a selva teve que ser adaptada, né? Porque tem você precisa de certas distâncias, você precisa de certos cenários e tal. Então, algumas coisas que se adaptou, coisas né? da selva foram criadas, tipo um tronco, aquele tronco que fica... não tinha um tronco ali, eles criaram um tronco para o cara entrar debaixo, para o cara se abraçar e coisa e tal. Né? E a coisa estava tão séria, né? Porque ali só tinha gente forte, né? Sim, o Jesse Ventura, o Apollo. Então eles fizeram ali um clima de treinamento na selva. Então os caras acordavam às 5 da manhã, aí tinha treinamento mesmo, militar, para ficar real, porque eles eram um grupo militar. Sim. Né? O Jesse Ventura tirou de letra e coisa e tal, porque ele já era militar. E os caras iam malhar, e tinha aquela coisa do braço, não sei o que, do Arnold Schwarzenegger, não sei o que e tal. Então foi difícil, foi calor, úmido. Sim, aquele calor úmido que se faz suar, o óculos embaça, né? Não foi moleza. Jean-Claude Van Damme ele foi considerado para o filme originalmente a interpretar o Predador. A ideia é que o Van Damme ia usar as artes marciais dele, toda ali, para ser um predador ágil e ninja, né? Aí o design do Predador era uma armadura ali, uma fantasia que era difícil. Depois a gente vai explorar isso em outro momento, mas era uma armadura que era complexa para o cara conseguir se desenvolver, para fazer, e tampava totalmente. Daí o Van Damme, desde o começo, ele ficou aquele cara chato que reclamava de tudo, falava que não funcionava, que estava muito quente, que não ia aparecer a cara dele. E aí, em um dado momento, eles tinham uma fantasia, que era a fantasia tinha aquela que aparecia na câmera, e tinha a fantasia que era em vermelho, só para poder ser filmado e fazer o efeito da invisibilidade. Certo. Eles faziam um chroma key. A gente fala na curiosidade, né? Uhum. E o Van Damme colocou na cabeça que a fantasia era aquela. Ele falou, não, ele reclamava, falou, não pode ser essa fantasia, eu tô vestido de um bicho de negócio infantil e não sei o quê, porque era ridículo. Depois, ridículo, velho. Feio, assim, óbvio que era uma fantasia para o efeito especial, não era o que ia aparecer na tela. Não. Senão não era um filme de ação, né? Ia ser um cara lutar lá contra um monstro de um programa infantil de bebê, né? Então não faz sentido nenhum. Mas aí ele foi indo que de tanto reclamar e indo que não estava funcionando, ele foi cortado do filme. Ele foi mandado embora ou ele saiu? Foi cortado. Foi cortado e com o motivo de dizer que ele era muito baixo pro personagem, porque ele... É muito baixo assim, né? Em comparação aos outros, porque eu fui procurar, ele tem 1,77m, não é tão baixo, mais ou menos. Não é aquele cara anãozinho, é uma estatura mediana, né? Só que aí o Arnold Schwarzenegger já tinha 1,87 e tinha toda a equipe de fisiculturista que tá falando, cara aí tudo. O Jesse Ventura é mais alto ainda. Aí ele foi substituído pelo Kevin Peter Hall, que tem 2,20 metros. Então, cara, aí ficou um predador monstro mesmo. O Kevin Peter Hall é o cara que tá ele fez alguns filmes também. Ele aparece nesse filme, né? Ele faz o piloto. Ele faz o piloto do Fizeram uma gentileza dele mostrar a cara dele. Ele faz não apareceu em nenhum momento. Só de brincadeira. E ele é o cara que tá dentro da... Você lembra do filme O Hóspede do Barulho e da série O Hóspede do Barulho? Que ele faz o pé grande, né? Sim. Que é um cara gigante, né? Ele que tá dentro daquela fantasia do pé grande. Não, você tava falando da fantasia do monstro. Quando foi meio que um choque para a produção do filme, porque, pasme você, o diretor e a produção não sabia como que seria exatamente a cara desse predador, desse monstro. Sim. Então eles já estão filmando boa parte do filme, já está sendo feita, está sendo pronta, e eles vão depois enxertar com as cenas do predador. O predador pouco aparece, ele está camuflado, só no fim que ele tem um confronto ali, né? Exato, ele tem uma máscara sempre, né? Ele demora para aparecer, acho que até para ter um mistério, quem é esse bicho? Porque ele tem uma máscara. O bicho ele era praticamente invisível, ele tinha aquela camuflagem, mas né? ele se escondia também, não se mostrava todo o tempo, né? Vai mostrar ao longo do tempo depois. Né? Ele era um caçador e bem adaptado.
Então, quando chega a fantasia, o cara chegou a fantasia lá no departamento da fábrica de cenários do SBT, né? Aí chega lá aquela caixa, eles abrem, eles tiram, eles olham e falam assim, não deve ser isso, né? Isso aqui é para outro filme, né? Porque parecia um inseto. Exato. Né? Uma coisa assim, um inseto, né? Aí eles olharam, botaram o Van Damme na roupa, né? Aí o Van Damme não ajuda também. Assim, não vai rolar isso aí. Nesse momento, coincidência ou não, eles ficaram sem dinheiro para a continuação do filme, né? Porque teve vários imprevistos, né? Filmando na selva, não sei o quê. Aí ele ligou lá pro cara do dinheiro, lá, o diretor McTiernan, e falou assim, você quer que a gente termine esse filme ou não? Não, quero. Vai precisar de mais grana. Mais grana? Mais grana. E tem outra coisa, esse monstro que vocês mandaram aí não dá pra assustar ninguém, não. Aí eles chamaram, entrou o McTiernan. Eles redesenharam toda o traje, né? E essa parada na produção foi vital, porque eles viram já tinha sido boa parte do filme feita, eles viram e falaram, isso aqui tem que corrigir. Já foram arrumando. Então eles refilmaram, e aí depois diz o McTiernan, que é o diretor, que falou assim, que o Woody Allen filma assim. Ele filma tipo metade do filme e dá uma olhada para ver qual é o panorama, como que tá rolando. Tá. Aí ele fala, isso aqui não tá dando certo, ele arruma pontualmente algumas coisas, aí depois ele termina, faz o filme. Finaliza, né? A montagem. E foi o que aconteceu nesse filme. Bom, uma outra coisa, Pedro, eu queria comentar aqui dos sons do predador, daquela criatura. O som é um negócio que lembra uns cliques, uma borbulha, como se o cara faz um negócio assim, né, com a garganta, né? Ele foi executado pelo Peter Cullen. Esse cara ele é conhecido por emprestar a voz, né, para fazer o Optimus Prime do Transformers. Let them come. King Kong, ele faz aquele do King Kong, quer dizer, dele? Do King Kong, é feito pelo Peter Cullen. E vários desenhos ele tinha feito. E é curioso que assim, quando ele foi fazer o som ali do Predador, da criatura, ele tinha acabado de fazer o filme do King Kong. Mas ele faz esse que você fez aí? Ele que faz. Com a boca? Com a boca. Depois a gente pode mostrar aí, tem umas ilustrações dele fazendo isso. É, né? Ele que faz o grito também, não? Grita? No filme o grito? É parecido, né? Eu acho que não é, eu não sei, não tenho certeza. Bom, mas só pra continuar a história, ele tinha acabado de fazer a sonoplastia do King Kong, então ele tinha esforçado muito a garganta para fazer os rugidos, né? E ele tinha sido de fato ele estava tossindo sangue, ele fala, né? O próprio Peter Cullen diz nas entrevistas que ele fala, eu estava literalmente tossindo sangue, minha voz estava um horror, minha garganta estava super machucada, né? E ele não tinha muita ideia de como fazer a criatura, porque ele tinha sido contratado, estava lá para entregar a voz, né? E aí, o que eu vou fazer? E o pessoal não queria mostrar para ele como é a criatura. Ele falou, me mostra, deixa eu ver como que é esse bicho, pra pensar como que eu vou fazer a voz, né? E ninguém queria mostrar, vai naquilo. E em dado momento que o estúdio alguém falou assim pra ele, é um inseto vermelho. Aí abrem espaço, mostra como que seria o traje, mas o traje novo. Já era novo, tá. E aí o Cullen olha assim e fala, que diabo que é esse daí? Parece que é aquele caranguejo ferradura. Nós vamos mostrar aqui como que é um caranguejo ferradura. Seria um caranguejo ferradura de ponta cabeça morrendo, fazendo barulho, né? Parecia um bicho. Daí depois te mostra, aí ele se inspirou nisso, no caranguejo ferradura, pra virar e fazer esses barulhos de garganta. E ele casou essa história de que ele lembra do som lá do caranguejo ferradura, que ele ia nas praias, quando ele era moleque, ele via lá o bicho fazendo um certo barulho, e casar com a história da garganta dele toda detonada, ele faz um barulho que não esforça tanto a garganta. Então ele faz um barulho para ajudar ele, porque a garganta estava machucada, e com uma memória afetiva, não é afetiva, né, mas uma memória da infância, de como era um caranguejo ferradura de ponta cabeça lá, fazendo um barulho nesse. Que era esse barulho? Que era esse barulho da garganta, tac, 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 né? Esse Peter Cullen é espetacular com as vozes, né? Tanto do Optimus Prime, do King Kong. Eu não sei se é ele, eu vi uma vez um documentário a Disney fez assim, um documentário assim, como os desenhos, as produções da Disney são feitas, era uma hora de desenho, né? Sim. E aí na hora que foi mostrar as vozes dos monstros, os barulhos, os rugidos, eu me surpreendi que era um cara, assim,
nada brutal, brutamonte, era um cara normal, assim, era engraçado, e até faz sentido que ele falava como muitos cantores antigamente falavam. Se você ia entrevistar o Calbi Peixoto antigamente, ele falava com a voz mansa aqui, professor, isso aqui, porque ele não queria preservar e tal, aí ele andava, tudo bem, porque e esse cara, ele falava, era muito legal que o cara falava assim, olha, fulano, você vai fazer aqui um felino e tal, então você tem que rugir. Aí o cara falou assim, não, você quer que eu faça uma coisa assim mais gutural? Ele falava baixinho que isso aqui é mais gutural, você quer? Faz aí, então vou fazer, peraí. E o cara se transformava, assim, Mas o cara de conseguir impostar a voz, né? É legal que o cara tratava isso como uma arte, né? Você quer que eu venha daqui da parte esquerda da garganta? Eu fui assistir um show de dubladores recentemente, tava participando de um evento cultural, que é a Sesc Week, né? E aí tinha um cara lá que era dublador e ele falava, olha, ele dava cursos de como você fazer vozes, né? Ele falava, começa assim, aí você afina um pouco e não sei o quê. Inclusive ele chamou a gente da plateia e falou, olha, você vai conseguir fazer a voz da Minnie, por exemplo. E aí foi falando, fala isso, agora dá uma afinadinha. E saiu, cara. São técnicas, né? E o cara vai tentando produzir. O cara é pago pra isso, né? Claro, eu achei fabuloso que o cara, ele via assim com um chazinho, sabe? Ele aqui. Quando tava a produção lá, eles quiseram trazer um ator que ia ser emblemático, que era um cara que tava no auge ali, né? E ia dar peso pro filme. E o Arnold Schwarzenegger foi, e o Arnold Schwarzenegger foi só o primeiro, que foi na selva. Todas as outras sequências que tiveram, o Arnold Schwarzenegger nunca participou. E as outras sequências eles trouxeram para uma parte mais urbana, tem cenários com mais predadores, tem um crossover com Alien, e aí começaram a reciclar a coisa, né? Eu gosto bastante do primeiro, óbvio que os mais novos têm efeitos visuais mais atraentes. Apesar que esse de 87 também tem... não é aquela coisa absurda, eles falam, nossa, que horrível esse efeito. Passa os efeitos, né? Eles têm que dar uma colher de chá que talvez o cara tinha mais limitações naquela época, tecnológicas, né? E você consegue se envolver bem com o filme. E é uma história, um roteiro mais único para essa época, né? Depois começa a repetir as coisas, né? Então, normalmente sequência é um pouco difícil de competir com o primeiro, né? Sabe que o Arnold Schwarzenegger, você tá falando que ele não participou dos outros filmes, ele é muito... Eu gosto muito do Arnold Schwarzenegger, né? É claro que ele não vai fazer Shakespeare, Hamlet, mas... ele tem o nicho dele. Né? Mas você sabe que ele é muito gozado, que ele gosta daquela... O Exterminador do Futuro é antes desse, né? O primeiro antes, 85. Então ele já tinha aquela coisa do bordão, que é o I'll be back, né? E aí ele ficou com isso na cabeça de, tem um bordão, não sei o quê e tal. Ele fala que nesse filme saiu um bordão. Sai um bordão. Que meio que espontâneo, que é um cara vem atacar por trás dele, ele pega uma faca e... crava ele na árvore, né? Sim. A faca atravessa e prega ele. Aí ele falou assim, stick around. Não, tem o do helicóptero também lá, né? Qual do helicóptero? Get a chopper. Que é aquele do... Qual? Se sangra, ele pode morrer, não? Não, que ele fala, vai pro helicóptero, né? Get a chopper. Isso virou um bordão também? Virou um bordão. O bordão dele também, porque ele usa em outros momentos, em outros filmes. Toda chapa! Interrompemos essa programação para uma lista completa de todos os bordões de Arnold Schwarzenegger. You son of a bitch! Into the boat! Into the tunnel! Get to the chopper! Sweetheart, we're married. Consider that a divorce. Yeah! Stick around. If it bleeds, we can kill it. Mac. Introducing Avada. This is Avada. Major Phil, your flight attendants are Susan and Lance. We're here to make your trip as comfortable as possible. Don't disturb my friend. He's dead tired. Cocaino. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. Bias, come on! 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 Come on, baby! Come on, baby. I'll be back. 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 I'm back. Hey! Are you gonna pay for that? Talk to the hand. We're going to play a wonderful game called Who is My Daddy
And what does he do? Get down. 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 Get down or I'll put you down. Get out. Get out. Get out. Get out. Hasta la vista, baby. You tell me, who is your daddy and what does he do? Qual é a sinopse, Gustavo? Bom, esse filme conta a história aí de uma equipe especial. Na década de 80 era comum essa história de ter uma equipe de elite de militares, né? Normalmente os caras super treinados e fortes e que comia, destruía, pegava um míssil na boca, arrancava. Jesse Ventura. Estilo do Braddock, né? Comandos em ação, coisa do tipo. Enfim, tinha uma unidade especial militar que precisava vencer. Eu não me lembro exatamente qual que era o objetivo primário da unidade. Acho que era resgatar alguém, né? Resgatar alguém. Acho que é resgatar prisioneiro de guerra. Né? Eles vão lá fazer um resgate de alguma coisa no México, numa selva densa, e acaba que alguns dos componentes começam a sumir, começam a morrer, né? Serem capturados. E aí o mote da coisa é que existe um caçador extraordinário no grupo ali, que é um alienígena, e vieram estar caçando as pessoas, não sei especificamente por que aquele grupo, aquela unidade, poderia caçar pessoas mais fáceis, né, Nilton? Não, mas o Predador tem essa coisa de querer o desafio. Querer o desafio, okay. Então ele quer o desafio dos militares super preparados, né, que a tropa de elite ali que tava ali, né? E aí vai indo que é aquele estilo do filme Resta Um, que tem um cara, né? Vai todo mundo morrendo. Vai morrer só um. Sobra só o Arnold. Mr. Monster que consegue vencer o perigo iminente, né? Mas é legal porque tem essa atmosfera, tem a atmosfera do suspense, que você não sabe, o que é aquele monstro, como que vai vencer? Um cara invencível, né? Um cara super... Tem as traquinagens, né? Invisível, tem as armas alienígenas e tudo mais, né? Então, é esse mote do filme de ação com os valentões da década de 80. Muito legal. Que é bacana. É muito legal esse filme, muito legal. Então é isso aí. Pessoal, assistam o filme, a gente se vê na sexta que vem. Até mais, tchau! Tudo bem? Tudo bem, não. Tudo azul, olha aí. Tô curtindo meu azulzinho, Presto Barba. E o único com 2 lâminas da Gillette. A primeira faz tchan. A segunda faz tchum. E... tchan, 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 tchan. A primeira faz tchan. A segunda faz tchum. E tchan, 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 tchan. A primeira faz tchan. A segunda faz tchum. E a terceira faz...